Bíblia, quantas vezes os profetas do passado ou os escritores bíblicos foram inspirados pelo Espírito Santo e proferiram as palavras: "Assim diz o Senhor"? Bem, eu pessoalmente acredito que Deus ainda fala, mesmo nos dias de hoje. O Senhor se comunica com as pessoas de muitas maneiras diferentes. Ele fala através do Espírito Santo e através de sua palavra. Talvez você já tenha experimentado aqueles momentos em que abre a Bíblia e um versículo salta da página e fala diretamente ao seu coração. Do ponto de vista bíblico, Deus não está limitado a um único modo de se comunicar com seu povo. No livro de Jó 38:1, o Senhor respondeu a Jó em meio a um turbilhão. Em Êxodo 19:18, Deus anunciou sua presença a Moisés de maneira extraordinária. A Bíblia relata que o Monte Sinai estava coberto de fumaça porque o Senhor desceu sobre ele em fogo. A fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia violentamente. Em Reis 19:12, Elias encontra o Senhor, e a Bíblia diz que, após terremotos e fogo, o Senhor estava em uma voz mansa. Acredito que o propósito de Deus falar em uma voz suave a Elias era mostrar que a obra do Senhor nem sempre precisa ser acompanhada por revelações dramáticas ou manifestações grandiosas. Deus pode falar de maneira suave, porém firme. Outra maneira pela qual Deus se comunica é deixando uma impressão em nosso espírito. Aqui estão 2 versículos que ilustram isso. Atos 17:16, quando Paulo esperava em Atenas, e seu espírito se indignou ao ver a cidade entregue à idolatria. E Atos 18:5, quando Silas e Timóteo vieram da Macedônia, e Paulo foi compelido pelo Espírito a testemunhar aos judeus que Jesus é o Cristo. Em ambos os casos, Deus ou o Espírito Santo causaram uma impressão em Paulo, provocando-o, compelindo-o e chamando-o à ação. Para entender isso melhor, precisamos considerar Romanos 8:16, que diz que o Espírito testemunha com nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso nos dá uma pequena visão das várias formas pelas quais Deus se comunica. Lembre-se de que o Senhor não está limitado em como Ele fala. Resumindo, acredito que Deus fala de maneira mais clara e comum conosco nos dias de hoje, por meio de sua palavra. Quanto mais a estudamos, mais capazes seremos de reconhecer sua voz. Agora você pode estar passando por um momento na vida que o deixou exausto. Pode estar se sentindo derrotado, como se estivesse constantemente enfrentando ataques. Deixe-me encorajar você nestes próximos momentos. Quando se sentir superado, quando seus problemas parecerem um exército avançando na sua direção, faça como Bartimeu, o cego, fez em Lucas 18:37 e 38, quando lhe disseram que Jesus de Nazaré estava passando por ele. Ele clamou: "Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim." Faça o que Bartimeu fez e clame a Jesus Cristo. Peça ao Senhor que intervenha. Em um momento da minha vida em que eu precisava de encorajamento, alguém me disse 6 palavras simples que me proporcionaram uma compreensão profunda. Quando estiver em dúvida, chame por Deus. É uma instrução simples, mas muitas vezes falhamos em segui-la. Às vezes nosso chamado não é forte o suficiente devido à descrença e dúvida em nossos corações. Às vezes não somos pacientes o suficiente para esperar a resposta do Senhor. Chamamos, mas não esperamos a resposta, pois queremos que as coisas aconteçam instantaneamente. Infelizmente, muitos de nós às vezes nem mesmo chamamos. Chamamos os amigos, recorremos a recursos terrenos e a muitas coisas e pessoas, exceto a Deus. No entanto, a Bíblia nos diz em Jeremias 33:3, para chamar a Deus, e Ele responderá, revelando coisas grandiosas e insondáveis que não conhecemos. Quero encorajá-lo a começar a chamar a Deus quando as coisas ficarem difíceis, quando precisar de cura, quando precisar de um milagre. Estenda a mão a Deus, pois Ele é um Deus que nunca dorme, que está sempre acordado. Quando você clama a Ele, Ele pode abrir um caminho mesmo quando parece que não há saída. A Bíblia nos diz em Isaías 45:2, "Eu irei adiante de você e endireitarei os lugares tortuosos. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro." Temos um Deus incrível, que pode nivelar todas as montanhas diante de nós. Mesmo em meio a tribulações, lembre-se de que Deus está com você. Quem disse que você nunca passaria por dificuldades ou momentos difíceis? Não deixe ninguém lhe dizer que estar na vontade de Deus significa estar isento de desafios na vida.
Jesus estava na vontade de Deus e foi à cruz para morrer uma morte dolorosa e horrível. Jó estava na vontade de Deus e passou por um inferno na terra, mesmo que Deus tenha dito que Jó era um homem íntegro e fiel. Sim, você pode enfrentar aflições, mas não vale a pena se essas dificuldades trouxerem glória a Deus? Não vale a pena passar por desafios se o Senhor puder demonstrar seu poder e se mostrar como um grande libertador. Portanto, clame ao Senhor, pois você pode estar doente, mas tem um curador. Pode estar com dor, mas tem um consolador. Quando precisar de um Salvador, clame por Ele, pois Ele é o nosso fiel guardião, eterno e infinitamente poderoso, um auxiliador capaz. Quanto a mim, sempre invocarei o nome que está acima de qualquer outro nome, o nome de Jesus. E lembre-se, não apenas devemos buscá-lo e chamá-lo nos momentos difíceis, mas também devemos clamar continuamente ao Senhor, mesmo quando a vida estiver boa e tudo estiver bem. Clame a Ele para dizer simplesmente obrigado por esta temporada de paz e bênçãos. Clame para louvá-lo. Jesus Cristo respondeu aos chamados de muitos que se aproximaram dele quando ele andava na terra. Aos doentes, aos possuídos por demônios, aos marginalizados pela sociedade, aos cegos. Ele atendeu ao chamado de todos. Hebreus 13:8 nos diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Portanto, seja encorajado. Chame a Ele hoje, pois Ele o restaurará, o livrará, o salvará e com certeza ouvirá o seu clamor.